Oi, gente. Sejam bem-vindos ao canal Contos Noturnos Brasil. Hoje, trago para vocês mais uma história de arrepiar sobre o enigmático e aterrorizante Homem do Chapéu Preto, essa figura sinistra que tantas pessoas afirmam ter visto. Este relato foi enviado por Ana, e o que ela vivenciou a assombra até hoje. Tudo começou em uma noite tranquila, quando Ana voltava de uma viagem de trabalho em uma cidade do interior. Ela dirigia sozinha por uma estrada deserta. Eram por volta de 2 da manhã. O único som que a acompanhava era o ronco suave do motor e o vento batendo contra o carro. O caminho estava completamente escuro, exceto pela fraca iluminação dos faróis que mal conseguia revelar o próximo trecho da estrada. De repente, à frente, algo chamou sua atenção. Na beira da estrada, uma figura parada, imóvel. Era um homem, vestido de preto, com um terno antiquado e um chapéu cobrindo parte de seu rosto. A figura parecia surgir do nada, como se tivesse se materializado na escuridão da noite. Ana diminuiu a velocidade, o coração acelerado. Havia algo de muito errado com aquela presença. Ela não conseguia desviar o olhar, como se fosse hipnotizada. O homem estava completamente imóvel, mas ao passar por ele, algo fez com que um arrepio percorresse a espinha de Ana. Ela sentiu seus olhos a seguirem. Por um momento, tentou convencer a si mesma de que devia ser apenas um morador ou alguém perdido na estrada. Mas uma sensação de pavor inexplicável tomou conta dela. Quando olhou pelo retrovisor, esperando ver a figura diminuindo na distância, seu coração parou. O homem não estava mais onde ela o tinha visto. Ele estava mais perto. Ana pisou no acelerador, o pânico tomando conta de seu corpo. Mas quando olhou novamente no retrovisor, o medo atingiu um novo patamar. O homem do chapéu preto estava sentado no banco traseiro do carro, encarando-a com seus olhos frios e vazios, como se pudesse ver direto em sua alma. Ela gritou, e o carro derrapou violentamente na estrada. Ana lutou para retomar o controle, seus dedos apertando o volante com força. Mas quando finalmente conseguiu parar o carro, o homem havia desaparecido. Seu coração martelava em seu peito, mas o carro estava vazio. Contudo, o sentimento de estar sendo observada não a deixou. A presença dele permanecia, invisível, sufocante. Ana conseguiu chegar em casa, ainda trêmula. Pensou que o pior tinha passado, mas estava errada. A verdadeira tormenta estava apenas começando. Naquela noite, exausta pela tensão, ela caiu em um sono agitado. Mas, nos primeiros momentos de sono profundo, Ana teve um pesadelo terrível. Ela estava no mesmo carro, dirigindo pela mesma estrada, quando o homem do chapéu preto apareceu novamente no banco de trás, mais próximo desta vez. Ela tentava gritar, mas sua voz estava presa, seu corpo paralisado. Ele não dizia nada, apenas a observava. Ana acordou de repente, sentindo um peso frio no quarto. Quando abriu os olhos, seu coração quase parou. O homem do chapéu preto estava parado ao pé da cama, sua figura escura como a própria noite. Ela congelou, incapaz de se mover. O chapéu cobria o rosto do homem, mas seus olhos brilhavam no escuro, penetrantes, famintos. Sem aviso, o homem se inclinou sobre ela, sua presença opressora invadindo todo o quarto. E então, algo inimaginável aconteceu. Ana foi puxada para fora da cama por uma força invisível. Ela tentou se agarrar aos lençóis, gritar por ajuda, mas sua voz não saía, como se estivesse sendo sufocada por algo invisível. Ela sentiu suas pernas sendo arrastadas pelo chão frio, enquanto o homem permanecia parado, observando cada movimento, sem pressa, como se estivesse saboreando o terror que havia provocado. Quando Ana finalmente conseguiu gritar, a figura desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, deixando-a jogada no chão, ofegante e em choque. Desde então, Ana não consegue mais dormir sozinha. Ela sempre sente a presença dele, especialmente quando está deitada. O homem do chapéu preto pode não ter levado seu corpo naquela noite, mas roubou sua paz para sempre. Ela nunca mais dirigiu à noite, e, em cada canto escuro, sente que ele ainda está à espreita, esperando o momento certo para voltar. Relato 2. Ataque e a perseguição. O homem do chapéu preto, enviado por Daniel, um homem que viaja frequentemente a trabalho e que teve uma experiência inexplicável em um hotel antigo. O que começou como uma noite comum de descanso se transformou em um pesadelo real,
que seguiu Daniel muito além dos muros do hotel. Daniel estava hospedado em um hotel construído nos anos 1940, um edifício antigo com uma arquitetura clássica e uma atmosfera pesada, quase opressiva. Ele estava na cidade para uma conferência e, como de costume, não se importou com os comentários que a recepcionista fez sobre os relatos curiosos de eventos sobrenaturais que outros hóspedes haviam vivenciado ali. Daniel era cético, não acreditava em assombrações ou histórias de terror. Na segunda noite de sua estadia, algo perturbador aconteceu. Era por volta das 3 da manhã quando Daniel foi acordado por um ruído baixo e constante. Parecia o som de alguém arrastando os pés lentamente pelo corredor do hotel, bem em frente à porta do seu quarto. Ele tentou ignorar, pensando que era apenas algum hóspede chegando tarde demais. No entanto, o barulho parou de repente, e o silêncio que seguiu foi tão absoluto que deixou Daniel inquieto. Ele se virou na cama, tentando voltar a dormir, quando algo o fez abrir os olhos novamente. Sentiu um peso estranho no ar, uma presença no quarto, como se estivesse sendo observado de perto. Seu coração disparou. Relutante, ele virou a cabeça para o canto mais escuro do quarto. Foi então que o viu, o homem do chapéu preto, parado ali, completamente imóvel. A figura alta e vestida de preto usava um terno antigo, com um chapéu que lançava uma sombra profunda sobre seu rosto, escondendo suas feições. O coração de Daniel quase parou. Ele piscou, esperando que fosse um sonho, mas a figura permanecia ali, o observando. O homem do chapéu preto não se movia, mas a pressão no quarto aumentava a cada segundo. Daniel tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele estava paralisado, impotente diante daquela presença. O tempo parecia se alongar, cada segundo mais sufocante que o anterior. Então, sem aviso, o homem do chapéu preto deu um passo à frente. Daniel sentiu o ar ficar mais pesado, e a figura começou a se aproximar lentamente, cada passo aumentando a sensação de pavor. O silêncio era opressor. Daniel tentou se mover, mas estava congelado de medo. Quando o homem estava a apenas um braço de distância, as luzes do quarto começaram a piscar descontroladamente. E, no momento em que ele estava perto o suficiente para que Daniel quase pudesse tocá-lo, tudo ficou completamente escuro. O quarto mergulhou em um breu absoluto. Quando as luzes voltaram, a figura havia desaparecido. Daniel ofegava, o corpo trêmulo de adrenalina e medo. Ele passou o resto da noite acordado, com a sensação de que, se fechasse os olhos, o homem do chapéu preto voltaria. Na manhã seguinte, ao se preparar para sair do hotel, Daniel foi até a janela e viu algo que fez seu sangue gelar. Uma marca de mão grande e úmida na parte interna da janela, como se alguém tivesse se apoiado ali, observando de perto. E aquilo não fazia sentido, já que a janela não tinha sido aberta em nenhum momento. Daniel partiu do hotel apressado, convencido de que jamais voltaria a se hospedar ali. Contudo, ele estava enganado ao pensar que havia se livrado da entidade que o assombrou naquela noite. Semanas se passaram desde o encontro no hotel, mas Daniel não conseguia afastar a sensação de estar sendo observado. Em algumas noites, ele acordava com um arrepio, como se houvesse algo de errado em sua casa, mas nunca encontrava nada. Até que uma noite, ao retornar de mais uma viagem de trabalho, a presença voltou, desta vez, em sua própria casa. Era uma noite silenciosa, e Daniel finalmente relaxava no sofá de sua sala, assistindo TV. Foi quando ele ouviu passos leves pelo corredor que levava ao quarto. A princípio, ele achou que estava imaginando coisas. No entanto, os passos se tornaram mais claros, mais próximos, até que pararam de repente. O silêncio tomou conta da casa, e Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Com o coração acelerado, ele se levantou lentamente e foi até o corredor. Ao virar para o quarto, sua visão congelou. O homem do chapéu preto estava ali, parado na porta do quarto, imóvel como uma estátua, apenas o observando. Daniel tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Ele ficou paralisado, incapaz de gritar, de fugir. A figura deu um passo à frente, exatamente como no hotel. Cada movimento era lento, calculado, mas implacável. Daniel sentiu o medo crescendo, a adrenalina pulsando em suas veias. Quando o homem chegou mais perto, Daniel sentiu uma pressão invisível o derrubar no chão, como se uma mão invisível o tivesse empurrado.
Ele caiu com força, o peito pressionado contra o chão. Enquanto tentava se levantar, algo o puxou pelas pernas. Daniel foi arrastado pelo chão de sua própria casa, sentindo o carpete queimando sua pele. Ele lutava, chutava, mas era inútil. O homem do chapéu preto parecia se alimentar do desespero de sua vítima, observando tudo em silêncio. As luzes da casa piscaram novamente, e, antes que Daniel pudesse entender o que estava acontecendo, o homem desapareceu, deixando-o sozinho, respirando com dificuldade e coberto de suor frio. Desde então, Daniel tem a constante sensação de estar sendo seguido. Não importa onde vá, ele sente uma presença, vê sombras estranhas no canto de sua visão. E, à noite, o som de passos arrastados volta a ecoar pelos corredores de sua casa. O homem do chapéu preto não o deixou. Ele está sempre por perto, esperando a hora certa para atacar novamente. Daniel evita ficar sozinho por muito tempo, mas sabe que, não importa onde vá, o homem do chapéu preto sempre o encontrará. E aí, pessoal, mais um relato assustador de tirar o sono. O homem do chapéu preto parece ser uma entidade que não se limita a um lugar específico, perseguindo suas vítimas onde quer que elas estejam. Se vocês gostaram dessa história, deixem aquele like sinistro e compartilhem com seus amigos. Boa noite. E tomem cuidado com os passos que escutarem à noite. Nunca se sabe o que pode estar à espreita na escuridão.